Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66-3421-7009. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Veritá. No programa de hoje nós vamos estar falando a respeito de dependência emocional. Um assunto muito interessante. São aquelas pessoas que amam demais, que jogam toda a sua expectativa em cima do parceiro, que é uma coisa que pode gerar muito problema. No programa de hoje, nesse mês de julho, a gente vai estar fazendo uma programação especial a respeito de obesidade. Então serão 4 programas que a gente vai abordar esse tema de aspectos diferentes. Por exemplo, hoje a gente vai entrevistar a doutora Maria Luísa, que ela é psiquiatra, e a gente vai conversar a respeito dos aspectos de ansiedade envolvidos na obesidade. Nós teremos também uma endocrinologista, um educador físico e uma nutricionista, fechando então a programação de julho com relação a esse assunto. Então, acompanhe os programas, acompanhe também pelo YouTube, nós temos o programa na íntegra no YouTube. O programa de hoje também tem o Gotas do Saber, tem o Doutor Responde. O programa só está começando, fique conosco. Nós estamos hoje com a doutora Maria Luísa Cavicchioli. Falei certo, Maria Luísa? Falou. Ela é médica psiquiatra e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos aspectos psicológicos, emocionais que permeiam a obesidade. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer novamente. Você esteve aqui no 2º programa no ano passado. Evoluiu muito. Muito obrigado pela tua presença novamente, tá, Maria Luísa? Obrigada. Obrigada pelo convite. Maria Luísa, a gente sabe que existe uma parcela de pessoas obesas que tem um componente emocional muito forte. Com certeza. E que às vezes elas confundem sensações desagradáveis, ansiedade, com fome. Uhum. E aí elas comem mais do que elas precisam. Uhum. Você podia comentar um pouquinho a esse respeito? Existe muita relação da obesidade com transtornos mentais, né? Se vê muita relação com depressão, com ansiedade, uhum. né? Com transtorno de compulsão alimentar periódica. Uhum. Em relação ao uso de substância, dependência de substâncias, a pessoa não tem tanto porque ela acaba perdendo peso pelo foco no vício, sim. né? Uhum. Mas eu encontro bastante pacientes que vão no endocrinologista, fazem todo o tratamento e não conseguem emagrecer. Sim. Né? E aí aí o próprio endocrinologista encaminha para nós, porque não está conseguindo ter o resultado, porque aquela pessoa ou é muito ansiosa, acaba descontando na comida toda aquela frustração ou às vezes ansiedade, né? Uhum. E às vezes tá ansioso, tá triste, tá deprimido, fica em casa escondido, tô preso em casa. E aí acaba comendo, porque o que eu vou fazer preso em casa o tempo inteiro, né? Uhum. Já tem uma baixa autoestima, já tá se sentindo mal, porque as outras pessoas vai numa loja e não consegue achar roupa. Então eu vou me fechando cada vez mais e comendo cada vez mais, porque esse é meu refúgio. É um círculo vicioso, né, Maria? Com certeza. Porque a pessoa ela vai ganhando peso, ela vai se sentindo mal, vai diminuindo a autoestima, uhum. E aí ela vai entrando numa ansiedade e numa depressão, não é? Sim, tem mais propensão a ter ansiedade e depressão. Porque é o que você falou, existem pessoas que fazem tudo certinho, que não tem problemas endocrinológicos, não tem problema de tireoide, não tem questão familiar, uhum. Né? Mas a questão emocional descarrega todas as suas frustrações em cima da comida. Da comida.
Você tem no teu consultório, você tem uma experiência com esse tipo de paciente? Como é que você trata esses pacientes para ajudar eles a entender isso e a tirar um pouco dessa ansiedade? Na primeira consulta eu tento ver qual é o ponto em que esse paciente está descontando na comida, entendeu? Por exemplo, ele chega, você está trabalhando? Ah, não, eu perdi emprego recentemente, ou eu me aposentei, tem muitos pacientes assim também, né? Me aposentei, aí fiquei em casa, perdi um pouquinho, tipo, poxa, eu tô me sentindo meio inútil, bora comer, entendeu? Ver qual é o ponto-chave que pode estar desencadeando. Qual é o gatilho? Né? O gatilho. No seu último programa vocês falaram de abuso sexual, tem muitas pessoas que sofreram abuso sexual e depois desenvolvem uma obesidade, a compulsão entendeu? alimentar. Exatamente. E aí eu tento mostrar para o paciente a importância, por exemplo, de fazer uma psicoterapia até para colocar para fora e não engolir o problema, entendeu? Porque aí engolir o problema vai a comida junto, né? Para poder assentar, digamos, lá dentro. E fazer o tratamento farmacológico certinho, né? Embora algumas medicações da psiquiatria causem ganho de peso, aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até pelo metabolismo do paciente, às vezes uma medicação que não causa ganho de peso, como a fluoxetina, pode fazer com que a pessoa ganhe peso. Isso é interessante você falar, desmistificar, porque as pessoas têm muito medo disso mesmo, de remédio para depressão causa ganho de peso. Mas não são todos, né? São todos. Hoje em dia já existe muito medicamento novo que não tem mais esse perfil. E outra, também não é uma coisa de um dia para o outro, você vai acompanhar o paciente. Sim, com certeza. Eu fico de olho, assim, principalmente em mulheres jovens, né? Porque, imagina, ela vai chegar arrancando os cabelos na outra consulta se ela ganhar peso. Mas, até pela autoestima da pessoa, porque se ela começa a ganhar peso, ela vai se sentindo mal, as roupas não servem mais. Então, aí, doutora, eu tô até me sentindo mais disposta, mas, poxa, né? Eu não me olho no espelho e não tô gostando do que eu tô vendo, né? Apesar de eu estar me sentindo melhor, tá mais calma, tá mais tranquila, mas às vezes pode causar um edema maior, a pessoa fica um pouco mais inchada, tal. Tem que tomar cuidado com essa parte. Como que é importante, assim, a autoimagem da pessoa, né, Maria Luísa? Porque aí que entra a questão de também fazer o acompanhamento psicoterápico, né, para poder trabalhar isso com a pessoa. Sim. O grande problema é que, assim, muitos pacientes têm o quadro, né, e não procuram tratamento. Por quê? Porque se sente, nossa, eu não sou louco, né, ou então se sente um peixe fora d'água, só eu tenho esse transtorno no mundo, né, então eu vou me esconder em casa e aí acaba ganhando peso e tal, e a vida não continua, estaciona naquele momento. Por quê? Porque você não consegue sair de casa, não consegue procurar um emprego, ou às vezes você se desenvolve no trabalho muito menos do que você tem capacidade, entendeu? Então, às vezes eu me sinto triste do paciente chegar 2 anos depois de iniciarem os sintomas, entendeu? Poxa, são 2 anos que ele perdeu sofrendo, né? Por causa de preconceito, por causa do medo de aceitar uma situação que, poxa, eu tenho, então bora lá, vamos tratar, entendeu? É engraçado, Marilisa, eu vejo isso muito. Se a pessoa está com pressão alta, com diabetes, ela não tem preconceito de ir ao endócrino, ao cardiologista, mas se ela está se sentindo deprimida, ansiosa, ela tem essa barreira de psiquiatra, né? Com certeza. Até porque a família muitas vezes não identifica, né? Então você está se sentindo triste, está na cama, nossa, seu preguiçoso, não vai levantar, né? Não quer fazer nada da vida, né? Não, mas eu estou triste, estou desanimado, não consigo. Isso é besteira, isso é coisa da tua cabeça, entendeu? E aí vai se fechando cada vez mais essa dificuldade do paciente procurar o tratamento psiquiátrico, né? A autoaceitação dele, digamos, da situação que ele tem, né? Se o cara é diabético, ele demora muito tempo para tratar, ele vai ter efeitos no corpo dele. Sim, vai ter visão, consequências, rins, né? Exatamente. Mesma coisa a psiquiatria. Provavelmente o paciente que tem uma grande evolução já antes de chegar no consultório vai demorar mais tempo, vai precisar tomar remédio mais tempo, né? E com isso aumenta o risco de já ter
atrapalhado tanto a vida social, a autoimagem da pessoa. E aí ela está provavelmente ganhando menos do que ela poderia, entendeu? Se amando menos do que ela poderia. Por quê? Porque ela não está se tratando de uma coisa que seria tratável. Eu acho que é um ponto fundamental a gente esclarecer, né? Porque uma coisa pior do que estar doente é ter vergonha de estar doente e ter vergonha de procurar o tratamento. Eu vejo, a gente vê isso muito com relação à questão de ansiedade, de depressão. E a obesidade ainda mais, porque ela tem um estigma muito grande. Porque, de certa forma, a pessoa obesa, ela é, de certa forma, taxada como uma pessoa fraca. Ah, você não emagrece porque você não quer. Ah, é só fechar a boca. E não é bem por aí, né? É uma coisa muito mais complexa, né? Com certeza. Que envolve tudo, envolve o psicológico, envolve a questão de reeducação alimentar. Então, é necessário desmistificar isso, né, Maria Luísa? Com certeza. Tirar esse preconceito de que a pessoa obesa não é uma pessoa fraca, que não é uma pessoa que ela não está emagrecendo às vezes porque ela não quer, porque não tem força de vontade. E aí é que às vezes entra a importância da terapia, da medicação. Com certeza. Né? Eu acho que sempre associar a terapia, nessa parte mais importante, até para a pessoa reconstruir a autoimagem dela, a confiança nela mesma, né? Porque isso tudo vai se quebrando ao longo do tempo. Por quê? Todo mundo, é um foco de bullying nas escolas para as crianças, entendeu? Ah, o gordinho, vamos tirar sarro dele, entendeu? Então, do adulto também, eu sou gordinho, não consigo as mulheres mais bonitas, eu sou gordinho, os homens não se interessam por mim, entendeu? Então, assim, fica aquela sensação de que você está sempre à mercê sempre à margem. À margem, exatamente. Os outros estão vivendo e eu estou aqui. Né? Por mais que a pessoa seja inteligente, tenha uma beleza estonteante, né? Seja bela, tenha um coração maravilhoso, mas acaba ele próprio também, né? Se colocando de lado. Se alijando. Uma coisa interessante também é que normalmente o gordinho, digamos assim, ele tem a tendência a ser bonachão, a ser engraçado, né? A ser o piadista, a ser... Mas assim, a gente percebe que no fundo isso aí é uma estratégia que eles usam para ser aceitos, mas que no fundo, quando eles chegam em casa, quando eles estão só, bate esse sentimento de tristeza, de falta de autoaceitação, não é isso? É como se fosse uma máscara social que eu estou usando, né? Aqui eu estou conversando com vocês, eu faço uma piada, não sei o que, até de gordinho eu faço piada, né? Mas chega em casa, se olha no espelho, mas tu és, né? Quem tu és? Tu não és nada, né? Não consegue nem usar uma roupa direito porque não fica boa, porque está com sobrepeso, então é complicado, bem complicado. E aí, melhor maneira é tratando, né? Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, a gente volta a seguir. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Olá, você meu amigo que está nos assistindo pelo SBT, TV Rondon. Queria dizer para você que o programa Veritá também está no Facebook. Então, você pode nos adicionar, que aí você vai acompanhar o programa, vai acompanhar todas as nossas postagens. Então, vai lá no Facebook, clica Programa Veritá e nos adicione. Nós também estamos no YouTube, então você tem a íntegra do programa. Se você perdeu o programa, se você não conseguiu assistir, você pode assistir no YouTube em qualquer momento que você quiser, ok? Eu queria mandar um abraço para alguns amigos do Facebook, que é o Brito, que é a Amanda Marques, que é a Sandra Ferreira e todos que têm compartilhado, que têm entrado, que têm curtido as nossas matérias no Facebook. Um grande abraço para todos vocês.
Nós estamos conversando com a Maria Luísa Cavicchioli, que é psiquiatra, a respeito dos aspectos emocionais, psicológicos que permeiam a obesidade. Maria Luísa, a gente sabe que comer é um prazer, né? Com certeza. Mas o que acontece muitas vezes é que esse prazer ele pode se tornar um problema, né? A gente está falando que algumas pessoas buscam esse prazer apenas pela comida. E uma outra questão interessante é a questão da ditadura da beleza, né? Existem pessoas que engordam um pouco e já querem fazer cirurgia para perder esse peso muito rápido. Isso é um perigo, não é, Maria Luísa? Com certeza, porque a cirurgia bariátrica, apesar de estar bem difundida hoje em dia, ela tem um risco muito alto, né? Tem muitos pacientes que pós-cirurgia bariátrica não fazem um acompanhamento psicológico nem psiquiátrico adequado, aí acabam evoluindo para uma dependência de álcool, uma dependência de compras, né? Chegando até, nos casos mais graves, a suicídio. É bem importante que o paciente tenha um bom suporte, tanto da parte do cirurgião, do nutricionista, mas também da parte psicológica e, se necessário, psiquiátrica. Aí o psicólogo vê a necessidade, né? Encaminha. Você tem casos no consultório de pacientes pós-bariátrica, Maria Luísa? Como é que é a tua experiência com esse paciente? Já peguei bastante pacientes com problemas pós-cirurgia bariátrica, né? Já tive pacientes que tinham doença prévia psiquiátrica e depois a cirurgia piorou muito, dificultou a parte, né? Geralmente, se a cirurgia é desobstrutiva, dificultou a parte de dosagem da medicação, tem que ser uma dose muito maior. Fica tudo bagunçado, né? Fica tudo bagunçado. E aí, essa paciente em particular, ela me falou que ela não tinha tido nenhum acompanhamento psiquiátrico. Ela era bipolar antes de fazer a bariátrica, aí ela acabou engordando até pelo uso de alguns tipos de medicações, né? E aí ela fez a bariátrica e depois ficou muito pior, né? Das crises e tudo. Aí foi a hora em que me chamou mais atenção essa parte do quão grave pode ser a situação se você não estuda o paciente a fundo. E não faz um estudo antes da cirurgia, né, Maria Luísa? Antes da cirurgia. O mais importante é, antes da cirurgia, você identificar esses problemas. Porque se existe algum transtorno interno, psicológico, psiquiátrico, que leva a pessoa a comer em demasia, depois que tira os quilos a mais, isso vai ter que desembocar em alguma outra coisa. Porque na verdade você tira uma parte do estômago, então a tua capacidade de comer fica menor. Então eu vou colocar essa compulsão que tinha por comida em outra parte. Que aí vem o álcool, porque o álcool é líquido, então não enche tanto o estômago. Vem as compras, vem jogos, entendeu? A pessoa começa a se envolver em outras coisas que são patológicas para ela, porque não tem mais aquela fuga da comida, né? Tirou uma questão, mas vai ter que desembocar em outra. É, e muitas vezes, como eu falei, o paciente não aguenta, acaba terminando em suicídio, né? Tem bastante casos. E tem muitos casos que os pacientes voltam a engordar também. Também. Né? Porque é exatamente isso, a falta talvez de um acompanhamento prévio. Porque existe muitos pacientes que não precisam da cirurgia. A cirurgia realmente tem que ser vista como um último recurso. Exatamente. Até porque você não tratar uma ansiedade, uma depressão, um quadro de transtorno bipolar antes de fazer a cirurgia, vai piorar muito o quadro, né? E algumas outras pessoas também podem chegar a fazer a cirurgia, estava bem, mas aí depois começa a desencadear, né, sintomas psiquiátricos, até pelo estresse da cirurgia, o estresse de você passar por toda aquela reeducação alimentar que começa com líquido e depois, né, é uma coisa que mexe bastante com a vida da pessoa, né, e aí você tem que ficar de olho para ver se a pessoa não vai começar a ter problemas com isso, entendeu? Até o fato de evoluir para vomitar, acabar vomitando, então eu quero comer, eu não consigo, então eu como e vomito. Né? Eu tive pacientes também que trocaram, ao invés de comer coisas sólidas,
comia leite condensado na lata. Né? Então, assim, é uma coisa que não vai encher tanto o estômago e aí acaba não perdendo peso. Na verdade, até ganha. Como que é importante? Eu vejo que a obesidade, óbvio que não são todos os casos, mas a importância assim, de tratar a ansiedade, né, Maria Luísa? Com certeza. Eu tenho muitos pacientes ansiosos que têm sobrepeso. E geralmente eles falam, doutora, eu tô querendo emagrecer. Eu falo, vamos olhar o que tem de ansiedade aí, porque muitas vezes você naturalmente vai emagrecendo. Entendeu? Então, assim, aí chega o paciente e fala, nossa, eu tô tomando essa medicação e ela emagrece. Não, não é que emagrece, é que a gente melhorou a tua ansiedade e aí você emagreceu. Entendeu? Por quê? Porque antes você descontava essa inquietação, essa angústia na comida e agora não tá mais fazendo isso. É igual a chupeta do bebezinho lá, Maria Luísa. Mais ou menos isso. Botar a chupetinha, o nenenzinho fica calminho, né? Exatamente. E eu vejo a questão também da ansiedade, que normalmente o paciente ansioso ele é impaciente. Então, às vezes, ele não tem paciência de fazer uma reeducação alimentar, ele não tem paciência de começar a fazer exercício físico, e ele quer sempre o quê? Pegar atalhos, né? E nem sempre os atalhos eles são os melhores caminhos, né, Maria Luísa? Não. Com certeza não. Aí o que acontece? Muitas pessoas começam a usar medicações e tal, e assim, medicações para perder peso são muito complicadas. Se a pessoa tem uma propensão a desenvolver algum tipo de quadro psiquiátrico, é um gatilho. Entendeu? Então, eu já peguei vários pacientes também assim, inclusive em pronto-socorro, fora da realidade, por causa de tratamentos para emagrecer, né? Às vezes até a própria, tem cápsulas, comprimidos que vêm com muita cafeína, que aquilo ali pode desencadear, por exemplo, a pessoa começar a ter crise de pânico, entendeu? Porque tomou uma medicação para emagrecer que tinha muita cafeína, chá verde, não sei o quê, entendeu? Então, assim, tudo que você faz em demasia pode atrapalhar. Ainda bem que aqueles anorexígenos mais complicados foram proibidos, né, Maria Luísa? Mas que ainda existe aí um mercado negro dessas medicações, com certeza. né? Mas aí eu chego a pegar pacientes que tomam os que são aprovados em quantidades muito maiores do que o normal, entendeu? E aí, eu não sei, acabam conseguindo receita porque vão em mais de um médico, né? Juntam aquilo tudo e tomam. Bem grave. É um perigo, né, Maria Luísa? Mas era muito pior quando usava aqueles Femproporex da vida, aquilo ali era uma verdadeira bomba no organismo da pessoa. Né? Mudava o humor, mudava tudo. Ok. Bom, acho que a gente já abordou bastante aspectos, né, com relação a isso, né, Maria Luísa? Só para deixar bem claro, então, que você que está em casa, que você que está acima do peso, e que você tem ansiedade, que você está com dificuldade de gerenciar isso, é importante sempre procurar um especialista, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo para fazer a terapia, para que você possa gerenciar melhor essas emoções, né? Eu queria que você terminasse, desse a sua consideração final com relação a isso, Maria Luísa, por favor. É importante que o paciente não fique cheio de preconceitos em relação a tratamento psiquiátrico, porque hoje em dia depressão, ansiedade estão em todos os lugares, né? Então você tem que procurar um tratamento, ver se não tem nenhum fator emocional relacionado ao teu quadro de obesidade, e se quiser fazer a cirurgia bariátrica, passa num psicólogo, no mínimo num psicólogo antes, faz um acompanhamento, vê se você está apto para fazer a cirurgia bariátrica. Ok, Maria Luísa, muito obrigado novamente pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Olá, você meu amigo que está nos assistindo pelo SBT, TV Rondon.
Queria dizer para você que o programa Veritá também está no Facebook, então você pode nos adicionar, que aí você vai acompanhar o programa, vai acompanhar todas as nossas postagens. Então, vai lá no Facebook, clica Programa Veritá e nos adicione. Nós também estamos no YouTube, então você tem a íntegra do programa. Se você perdeu o programa, se você não conseguiu assistir, você pode assistir no YouTube em qualquer momento que você quiser, ok? Eu queria mandar um abraço para alguns amigos do Facebook, que é o Brito, que é a Amanda Marques, que é a Sandra Ferreira e todos que têm compartilhado, que têm entrado, que têm curtido as nossas matérias no Facebook. Um grande abraço para todos vocês. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade e entrevistas. Oferecimento: Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66-3421-7009. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de um tema muito interessante chamado dependência emocional. Talvez você conheça alguma pessoa desse jeito que eu vou descrever. A maioria das pessoas que têm dependência emocional, infelizmente, são mulheres. É óbvio que existem homens também que podem ser dependentes emocionais, mas infelizmente a maioria são mulheres. E normalmente a mulher que tem a dependência emocional, normalmente é uma mulher que ela tem um relacionamento com uma pessoa muito difícil, uma pessoa que não a valoriza, uma pessoa que às vezes tem problemas com vícios, às vezes a pessoa é alcoólatra, às vezes a pessoa tem vícios em droga, mas aquela pessoa ela fica insistindo naquela relação, insistindo naquele relacionamento, que todo mundo olha e fala, mas por que a fulana continua com o fulano? É o tipo de situação que você que está de fora, talvez é uma amiga sua, talvez é uma parente sua, que você simplesmente não consegue entender por que a pessoa continua insistindo naquele relacionamento. Provavelmente essa pessoa ela tem a dependência emocional, que é um problema psicológico sério, que existem muitas mulheres que sofrem desse problema. Então, o que é a dependência emocional? A dependência emocional, ela se caracteriza por uma dependência afetiva em relação a uma outra pessoa. Ou seja, é uma dependência, é como se fosse um vício em droga, um vício em álcool. A pessoa ela se torna dependente daquela outra pessoa. Por quê? Porque ela tem uma baixa autoestima tão grande, ela tem um vazio existencial tão grande, ela tem uma carência afetiva tão grande, que ela busca essa completude, ela busca se completar, ela busca o afeto e o carinho dessa outra pessoa. E mesmo que essa outra pessoa não seja esse príncipe encantado que ela pinta, mas ela continua insistindo, buscando esse afeto, buscando muitas vezes melhorar essa outra pessoa, muitas vezes tentando consertar essa outra pessoa, mas sempre na tentativa de manter essa pessoa perto. Como é que a gente consegue identificar, então, uma pessoa que pode ter essa dependência emocional? Normalmente, esse tipo de pessoa são pessoas que têm muita dificuldade em tomar decisões sozinho. Ou seja, ela não consegue decidir nada sozinha, ela sempre precisa ter uma opinião, ou ter o direcionamento, ou ter o comando do parceiro ou da parceira para tomar aquela decisão. Ela é uma pessoa muito insegura, ou seja, ela não consegue assumir as suas responsabilidades e ela está sempre na tentativa de tentar
delegar as suas responsabilidades para outras pessoas. Ela não consegue gerenciar a sua vida sozinho. Ela não consegue capitanear suas decisões sozinha. Ela precisa do companheiro para estar dizendo o que ela deve fazer, como ela deve fazer, de que maneira ela deve fazer. As pessoas que têm a dependência emocional, elas têm muita dificuldade em discordar das opiniões dos outros. Ou seja, eu já falei nos programas passados aí sobre a gente aprender a dizer não. E a pessoa que tem essa dependência emocional, ela tem uma dificuldade muito grande em dizer não, principalmente com relação a assuntos concernentes ao casal. Ou seja, mesmo que o marido, o companheiro, esteja fazendo alguma coisa que a desagrade, mas ela tem muita dificuldade em dizer não, em discordar, porque ela tem medo de que o seu descontentamento, o seu discordar possa levar aquela pessoa a se afastar, ou a se separar, ou ir embora. Então, essa pessoa, ela fica engolindo o sapo, ela fica dizendo sim, mas internamente ela fica dizendo não. Isso gera muito mal-estar, isso gera muito problemas internos, problemas psicológicos. As pessoas que têm dependência emocional, uma outra característica bem importante é que elas têm uma dificuldade muito grande em acreditar no seu próprio potencial. Elas não acreditam em si próprios. Elas têm muita dificuldade em iniciar projetos sozinho. Elas têm muita dificuldade em começar um negócio, mesmo que ela tenha talento, mesmo que ela seja uma pessoa inteligente, mesmo que ela tenha a qualificação necessária, mas ela tem uma dificuldade extrema de acreditar no seu potencial e de começar alguma coisa sem que o companheiro ou o marido esteja do lado, esteja apoiando. Não que o apoio não seja importante, é óbvio que sim, mas o problema é essa dependência desse apoio, ou seja, dela não conseguir fazer sozinha uma coisa que ela tem todas as condições de fazer. Outra característica importante das pessoas que têm esse problema de dependência emocional é que elas têm muito medo de perder a pessoa amada, elas têm muito medo de perder o companheiro, o marido, e por esse medo, mas é um medo extremo, elas têm pânico, elas têm pavor do marido abandonar. Então, às vezes, por causa desse medo do abandono, muitas vezes ela tolera muitas coisas. Ela tolera agressões verbais, até agressões físicas. Ela tolera pressão psicológica, ela tolera, às vezes, os vícios que a outra pessoa pode ter. E, normalmente, essa pessoa que tem essa dependência, ela é aquela pessoa muito pegajosa, é aquela pessoa que tem um ciúme quase que patológico, que fica tentando cercar a pessoa, o companheiro, é aquela pessoa que fica ligando o tempo todo, mandando mensagem, fica checando celular, checando carteira, checando mensagens, é aquela pessoa que fica tentando cercar de todas as maneiras, de uma maneira muito excessiva, de uma maneira muito doentia, todos os passos que o seu ente querido faz. Isso vai se tornando uma situação insustentável, que acaba por ir afastando e muito a pessoa amada até que ela não aguenta e acaba indo embora. Qual é a origem das pessoas que possuem a dependência emocional? A origem é na infância, né? Muita coisa se resume à infância. A maneira pelo qual nós fomos criados pelos nossos pais, a maneira como a gente foi educado. Normalmente, pessoas que sofrem dessa dependência emocional, dessa carência afetiva extrema, normalmente foram crianças que não se sentiram amadas pelos seus pais. Foram crianças que elas... Eu tenho certeza que
a maioria esmagadora de pais amam seus filhos. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas a gente até falou isso em outro programa. Existem as linguagens de amor, ou seja, muitas vezes o pai e a mãe ela ama a criança, mas ela não consegue transmitir esse amor, esse afeto para a criança. E a criança não se sente amada, não se sente acolhida, não se sente preenchida de amor. E isso cria uma lacuna terrível, lacuna essa que vai reverberar na vida adulta. Ou seja, vai ser aquele adulto que vai crescer com esse buraco no peito, essa carência afetiva, porque ela não se sentiu amada na sua infância. E ela vai buscar preencher esse amor, esse afeto nos relacionamentos com as pessoas do outro sexo, com o esposo, com a esposa, com o companheiro, com a companheira. Então, você que tem filho pequeno, é importantíssimo você ter noção do quão é importante você não só amar, que eu tenho certeza que você ama, mas procurar entender qual é a linguagem de amor do seu filho, para que você possa preencher, para que você possa colocar amor, demonstrar esse afeto para o seu filho, para que ele vá crescendo de uma maneira saudável do ponto de vista psicológico, para que ele se torne um adulto psicologicamente saudável, que ele não precise buscar afeto, buscar aceitação, buscar completude em uma outra pessoa. Uma outra face da moeda com relação à criança, eu já falei então daqueles pais que ou não amam os filhos, ou humilham os filhos, ou não dão a devida atenção que os filhos merecem, e aí esses filhos eles vão crescer com esse buraco emocional no peito. Mas existe uma outra vertente que também pode ser prejudicial quando essa criança crescer, que são aqueles pais que eles são super protetores. Então, quando os pais eles são muito super protetores, quando essa criança crescer e se tornar um adulto, ela vai ter uma dificuldade muito grande em ser uma pessoa independente. Ela vai ter uma dificuldade muito grande em resolver as suas situações, porque ela não aprendeu a fazer isso quando criança, porque o pai resolvia tudo, porque o pai cuidava de tudo. A gente vê às vezes filhos aí que não sabem ir no banco, que não sabem pagar uma conta, que não sabem pegar um ônibus, que não sabem fritar um ovo, que não sabem fazer uma comida. Então, isso para dizer o mínimo. Então, a superproteção também vai criar crianças que se tornarão adultos, que aprenderão, buscarão sempre uma pessoa para que ela se sinta protegida. É como se ela trocasse a figura paterna ou a figura materna por uma outra figura, aí agora a figura da esposa, do esposo, do companheiro, mas buscando sempre essa proteção que essa criança tinha quando ela era pequena. Então perceba como que criar filho é um negócio muito complexo. É necessário muito equilíbrio. Você não pode nem super proteger demais e você não pode nem amar de menos. Você tem que sempre procurar o caminho do meio. Você sempre tem que tentar ser equilibrado, ter bom senso, para que você possa criar o seu filho, para que ele possa ser um adulto maduro do ponto de vista psicológico, para que ele possa ser um adulto com uma boa autoestima, que aprenda a ser independente, que aprenda a buscar os seus objetivos, que aprenda a lutar pelos seus direitos, que aprenda a dizer não quando ele quer dizer não, que aprenda a dizer sim quando ele quer dizer sim. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta a seguir. Olá, você meu amigo que está nos assistindo pelo SBT, TV Rondon. Queria dizer para você que o programa Veritá também está no Facebook, então você pode nos adicionar, que aí você vai acompanhar o programa, vai acompanhar todas as nossas postagens. Então vai lá no Facebook, clica Programa Veritá
e nos adicione. Nós também estamos no YouTube, então você tem a íntegra do programa. Se você perdeu o programa, se você não conseguiu assistir, você pode assistir no YouTube em qualquer momento que você quiser, ok? Eu queria mandar um abraço para alguns amigos do Facebook, que é o Brito, que é a Amanda Marques, que é a Sandra Ferreira e todos que têm compartilhado, que têm entrado, que têm curtido as nossas matérias no Facebook. Um grande abraço para todos vocês. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós! Nós estamos conversando hoje, você que ligou a TV agora, sobre dependência emocional. Talvez você possa estar me questionando aí, ouvindo o que eu estou falando, falar, doutor, mas isso aí não tem nada a ver não. O que eu sinto pelo meu companheiro, pelo meu marido é amor. Não é que eu sou dependente dele, mas será que é amor mesmo? A linha que separa, às vezes, a dependência do amor, às vezes ela é muito tênue. A pessoa que ela tem dependência é como se ela criasse todo o seu sentido de vida em cima da outra pessoa. É como se ela colocasse todas as suas expectativas, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todas as suas aspirações em cima da outra pessoa. E só que isso é uma coisa muito complicada, porque às vezes essa pessoa se doa tanto para esse companheiro, para esse marido, e muitas vezes essa pessoa ela não retorna, ela não retribui isso na mesma maneira, na mesma intensidade. E aí cria uma relação de desnível, ou seja, eu dou muito e não recebo nada, ou eu dou muito e recebo muito pouco. E aí essa dependência, esse amor começa a se transformar em ódio, começa a se transformar em rancor, porque a pessoa ela se sente em débito com o outro. Ela sente que o outro está devendo a ela todo o investimento, todo o afeto, todo o carinho, tudo aquilo que ela deu para outra pessoa. E isso não é amor. Isso é dependência emocional. Isso é apego. Isso é tentativa inconsciente, muitas vezes, de manipular a outra pessoa. O verdadeiro amor, ele deixa a pessoa, ele quer ver o bem da outra pessoa, mas sem manipular, sem tentar abafar, sem tentar cercear, sem tentar fazer com que a pessoa sempre corresponda às suas próprias expectativas em cima desse relacionamento. Então, às vezes as coisas se confundem muito, amor, dependência emocional, apego, e é preciso a gente tomar muito cuidado com relação a esses aspectos. O verdadeiro amor, o verdadeiro relacionamento entre duas pessoas de forma madura, de forma saudável, é uma relação sempre de troca. É uma relação bilateral, você dá e você recebe. Toda relação que existe um desnível, ou seja, um dá muito e o outro dá pouco, um dá muito e recebe muito pouco, com certeza ocasionará problemas. E as pessoas que têm essa dependência emocional, elas têm essa questão de dar, de investir, de jogar todas as suas fichas muito forte em cima da outra pessoa. Então, como é que você que está me assistindo em casa, talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando, talvez você identificou isso na sua vizinha, numa amiga, numa grande amiga sua. Como é que se resolve esse negócio? Isso é um processo longo, é um processo demorado, é um processo trabalhoso, porque é como se fosse
um tratamento de qualquer dependência, de dependência de droga, de dependência de álcool, de dependência de tabaco. É um verdadeiro processo. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que é necessário que a pessoa se conscientize disso, que a pessoa entenda que aquilo que ela sente, que aquilo é uma dependência, não é um amor verdadeiro, não é uma coisa boa, não é uma coisa sadia, não é uma coisa que traz felicidade, muito pelo contrário. A dependência emocional ela é uma relação doentia, ela é uma relação que causa muita ansiedade, muita tristeza, muita frustração. Então a primeira coisa é a pessoa se conscientizar de que ela tem essa dependência e de que ela precisa de ajuda para ela conseguir sair dessa. É fundamental que você que está me assistindo, que você se identificou, que você procure ajuda. Sozinha você não vai conseguir sair dessa. É necessário que você procure ajuda com um terapeuta, com um psicólogo, com uma psicóloga, para que ela possa te ajudar, para que ela possa te ajudar a trilhar esse caminho. É muito importante que você busque um apoio espiritual. A questão espiritual, fortalecer o lado espiritual, ajuda a resgatar um monte de coisas, ajuda a resgatar a autoestima, ajuda a resgatar valor, ajuda a resgatar essa conexão que todos nós temos que ter com o divino. Então é fundamental que nós busquemos o fortalecimento do nosso lado espiritual. O terceiro aspecto é fundamental que você que está nesse processo de dependência emocional, que você comece a entender o seu valor, a entender o seu amor próprio, a entender a sua autoestima, que você tem valor, independente do que você fez, que você deixou de fazer, independente se você teve fracassos, se você teve quedas, independente de qualquer aspecto negativo que você possa ter passado, mas você tem um valor inerente, você tem um valor intrínseco, você tem um valor dentro de você, só pelo simples fato de você ser um ser humano. Não existe nenhum ser humano que não tenha esse valor, mas muitas vezes é necessário que a gente resgate esse valor, que a gente resgate essa autoestima, que a gente passe novamente a nos amar, a fortalecer os nossos dons, fortalecer os nossos pontos fortes, fortalecer os nossos talentos, para que a gente possa começar a nos olhar, para que a gente possa começar a nos entender, para que a gente começar a fortalecer o nosso homem interior. Um quarto ponto importante, você que está querendo sair dessa dependência emocional, existe um ditadozinho aí que fala que a gente não deve colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque se o cesto cair, quebra todos os ovos. Normalmente, a pessoa que tem dependência emocional, ela faz isso. Ela joga todas as suas expectativas de felicidade em cima de uma pessoa. Normalmente ela se afasta da família, ela se afasta de amigos, ela se afasta do grupo da igreja, porque ela quer viver única e exclusivamente em prol daquela pessoa. Então, é importante que você que está vivendo esse processo, que você olhe novamente para a sua vida de uma maneira mais global, que você resgate as suas amizades verdadeiras. É muito importante, é fundamental que cada ser humano, que nós tenhamos bons amigos que a gente consiga falar, que a gente consiga desabafar, que possam nos ajudar nos momentos difíceis. É importante que a gente resgate, muitas vezes, os laços familiares. Às vezes a gente percebe pessoas que ficam sem falar com o irmão, com o pai, com a mãe, por anos a fio, por causa de coisas pequenas. É importante restaurar esses laços familiares perdidos. É importante procurar apoio na igreja, é importante procurar apoio, já falei, com um terapeuta, com um psicólogo. É fundamental que você comece a não jogar
toda a sua expectativa em cima de uma única pessoa, que você abra um pouco a sua visão e comece a se cercar de uma rede de pessoas, de amigos, de parentes que poderão te ajudar nos momentos de dificuldade. Outro ponto muito importante, você mulher que se identificou com o que eu estou falando, pare de tentar ser a mãe do seu marido. Você não é mãe, você não tem que ficar controlando, você não tem que ficar cuidando de todas as coisinhas dele. É necessário que você seja um pouco egoísta. Como assim egoísta? Normalmente as pessoas que são dependentes emocionalmente, elas se doam tanto que elas procuram viver em prol do outro e elas acabam se esquecendo delas próprias. Ou seja, são pessoas que vivem a vida do outro e elas se esquecem das suas próprias necessidades, das suas necessidades profissionais, psicológicas, das suas necessidades de lazer, param muitas vezes de se cuidar, param de estudar, saem do seu trabalho para viver única e exclusivamente em prol do companheiro. Então, a pessoa que quer se libertar dessa dependência emocional, ela tem que ser um pouquinho egoísta, ela tem que começar a olhar para as suas próprias necessidades, olhar para os seus sonhos, os seus projetos que muitas vezes ela engavetou, ela abandonou para viver aquele delírio com aquela outra pessoa. Então, é importante começar a entender esses aspectos para que você possa caminhar em direção a uma maturidade, em direção a uma liberdade. Então, só para terminar, eu queria dizer que o relacionamento afetivo, ele tem que ser bom para as duas pessoas. O relacionamento afetivo tem que ser uma relação de troca, onde você dá e você recebe. O relacionamento afetivo saudável, maduro, é onde as duas pessoas têm uma relação de cumplicidade. Um relacionamento afetivo maduro é aquele relacionamento onde um procura se doar e fazer o outro feliz. E tudo isso que eu falei, infelizmente, a gente não encontra quando existe essa dependência emocional. Então, eu espero que você possa começar a repensar o seu relacionamento, que você possa repensar qual é o relacionamento que você está tendo e se você realmente ama de uma maneira equilibrada ou se você está vivendo uma dependência emocional. Continue conosco, agora nós vamos para o quadro Gotas do Saber. No Gotas do Saber dessa noite, eu vou ler um texto para vocês do Charles Chaplin, o famoso Carlitos, intitulado O Caminho da Vida. Ele diz assim: o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nós nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e para o morticínio. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Charles Chaplin. É engraçado que esse texto ele foi escrito no século passado, antes da revolução da informática, antes da globalização, e parece que o Charles Chaplin já antevia o que viria
no próximo século. Ou seja, quanto mais tecnologia, quanto mais conectado, mais a gente se torna frio, mais a gente se torna duro, mais a gente constrói muros, mais a gente perde a afeição, mais a gente perde a beleza e mais a gente perde a beleza que existe nas pequenas coisas e nas coisas mais simples da nossa vida. Esse é o Gotas do Saber. O Doutor Responde dessa noite, a gente vai responder uma pergunta enviada pelo Marco Aurélio, lá do bairro Três Américas. Ele mandou a seguinte pergunta: Doutor, eu tenho um zumbido no ouvido, tipo um barulho de cigarras. Isso é sintoma de alguma doença ou já é uma doença? Marco Aurélio, o zumbido, ele é um sintoma, tá? Existem várias patologias que podem causar o zumbido. Normalmente patologias do ouvido, mas pode também ser alguma patologia do cérebro. Existem várias doenças que podem causar zumbido. Diabetes, pressão alta, problemas da tireoide, a dieta inadequada, às vezes pessoas que tomam muito café, cigarro. Então assim, o zumbido ele é um sintoma e que tem que ser feita uma investigação. Normalmente essa investigação ela é feita na maioria dos casos pelo otorrino, que é o médico de ouvido, nariz e garganta. Então, você que está com esse zumbido, interessante procurar o otorrino para fazer essa investigação e fazer o seu tratamento, ok? Espero ter te ajudado. Meu nome é Maria Luísa, eu sou psiquiatra. Eu vou contar uma historinha da época que eu ainda estava na faculdade de medicina e que me marcou muito. Na faculdade de medicina a gente passa pelas áreas básicas, né? E quando eu passei na pediatria, eu tinha uma paciente que tinha um quadro, um transtorno genético, né? E que ela tinha muitas convulsões e mioclonias e ela só conseguia, assim, de evolução, não sorria mais, nada, só fixar o olhar em você. E aí, todo dia que eu chegava para atender a paciente, eu fazia cafuné na cabeça dela, vamos lá, querida, como é que você está hoje? Brincava com ela. E aí, um dia, eu cheguei correndo, meu Deus, estou atrasada, fui lá, falei com a mãe dela, tal, passei e ela... fazendo barulhinhos assim, sabe? Eu assim, nossa, o que foi? Será que ela está incomodada com alguma coisa? Aí ela fez esse som de novo. Aí eu assim, meu Deus, o que será? Né? A gente vê aquele paciente que não se move, mal e mal, digamos assim, fixa o olhar com você. E aí, quando eu descobri, na verdade, era a falta do cafuné. Então, essas coisas... isso me marcou muito e me fez ver que dentro de uma pessoa que está doente, muitas vezes não consegue nem falar, existe uma pessoa, né? Existe sentimento, existe alguém que quer carinho também, que quer um cafuné. Isso me marcou demais. Graças a Deus foi antes de eu me formar, porque aí eu já me formei, eu acho que eu ganhei um pouco mais de humanidade depois de atender essa pacientinha. Ela morreu, não conseguiu sobreviver de um quadro bastante grave, mas para mim ela está sempre viva na minha memória. Essa foi a minha história para o programa Veritá. Tá acontecendo. Eu vou cortar esse pedacinho, tá? Tá entendendo aí, Adriano? Tá entendendo aí? Tá entendendo? Alô? Que vem de capitão, o capitão que dirige o navio. Aonde, Milene? Eu de concordância aí, ô Simone? Pelo amor de Deus, Simone. Hã? Ela não é? Ela não é, Adriano? Nossa! A gente tem que fazer o top 10, né, Milene? Acho que dá uma galera, hein, Milene? Oh, isso aqui não é piquenique, não. Isso aqui é trabalho. Tipo aí, tá? Alô?
Você acabou de assistir o programa Veritar. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66 3421 7009.